Egito é realmente um lugar que transborda história e mistério. Por séculos e séculos, o mundo continua fascinado por seus vários achados arqueológicos. Contudo, nem só de pirâmides, templos e múmias o Egito é feito. Hoje falaremos sobre as caixas negras de Serápio. Foi descoberto em Saqqara no ano de 1850 pelo arqueólogo francês Auguste Mariette, um conjunto de túneis subterrâneos que conectam várias câmaras. Dentro delas foram encontradas mais de 20 caixas negras entalhadas em granito puro. Até aí tudo certo. O intrigante é como e por que essas caixas foram criadas. Cada uma pesa em torno de 70 toneladas, sendo esculpida a partir de um único bloco de rocha maciça. Em conjunto com sua tampa de 30 toneladas, totalizam incríveis 100 toneladas cada uma. As rochas foram extraídas cerca de 1.000 quilômetros de Serápio, e estima-se que seriam necessários cerca de 2.000 homens para arrastar os blocos. Outro processo complicado seria passar essas peças pelos túneis e câmaras, que são apenas cerca de 2 pés mais largos que a caixa. Seria impossível essa quantidade de homens entrar ao mesmo tempo para arrastá-las e encaixá-las em suas estreitas câmaras. Outro fato é que por esse labirinto ser subterrâneo, a escuridão é total. Contudo, não é qualquer sinal de fuligem, resultante de iluminação por fogo. Esses sarcófagos de granito receberam um fino acabamento brilhante, feito com precisão de corte a laser. Estes ângulos, tendo apenas uma fração de milímetro de diferença, deram tamanha precisão ao encaixe de suas tampas que o ar não poderia entrar ou sair por milhares de anos, tornando essas caixas totalmente herméticas. Seria muito difícil esculpir uma rocha tão dura quanto o granito, com as ferramentas comuns de cobre, madeira e pedra que os antigos egípcios comumente usavam na época. Porém, não foram encontradas outras ferramentas ou vestígios de como as rochas foram trabalhadas. O fato é que a forma com que o granito foi cortado e finalizado não deixa nada a desejar em contraste com as obras feitas com nossas ferramentas modernas, se não forem até melhores do que poderíamos fazer com a nossa tecnologia. O mistério continua com o propósito desses sarcófagos, pois eles seriam grandes demais para depositar restos humanos. A teoria mais aceita entre os arqueólogos seriam para depositar as múmias dos touros de Apis, animal sagrado para os antigos egípcios. No entanto, essas múmias também têm tamanhos desproporcionais aos sarcófagos. As caixas foram abertas, algumas infelizmente com o uso de pólvora, danificando-as. E pasmem, todas estavam vazias, com exceção de uma em que havia pequenos fragmentos de ossos triturados, mas em nenhuma delas uma múmia sequer foi encontrada. Por que os egípcios teriam tanto trabalho para extrair, carregar e enfiar terra abaixo as enormes caixas, e no final erguer uma pesada tampa de 30 toneladas e vedá-las sem nada dentro? Se forem caixões para os touros sagrados, por que o material usado foi granito ao invés do calcário? Outra teoria interessante foi publicada no AncientOranges.net pelo PhD Konstantin Borisov. Segundo Borisov, os antigos egípcios conheciam o processo de fermentação de cerveja e pão, sendo possível que eles tenham misturado carne e amido dentro das caixas negras. Com o processo natural de fermentação, a mistura liberaria CO2, aumentando a pressão. Isso já explicaria a necessidade que as tampas encaixassem hermeticamente, evitando que o gás carbônico escapasse. A levedura continuaria fermentando enquanto a temperatura fosse ideal. Daí talvez o motivo das câmaras encontrarem-se no subsolo. Já o material escolhido, o granito, é capaz de suportar grande pressão, em torno de 1000 vezes a pressão de um pneu de carro. Essa rocha de grande dureza, quando submetida ao extremo estresse mecânico, seria capaz de gerar carga elétrica nos cristais de quartzo que a formam. Quanto maior a pressão, maior a carga elétrica gerada. Claro que a partir de um certo momento, a pressão superaria as 30 toneladas das tampas. Quando o Serápio foi descoberto, algumas ilustrações foram feitas logo depois, e podemos observar em uma delas
uma pilha de pedra sobre a tampa de uma caixa. Isso aumentaria a resistência à pressão. Mas o que aconteceria com a carga elétrica gerada? Luminescência. Em um estudo de 2010 dirigido por Mamoru Keto, Yuta Mitsuru e Takashi Nagidani, uma placa de granito brilhou quando foi submetida a alta pressão. Talvez por isso as câmeras não precisavam de utilização de fogo para iluminá-las. E não para por aí. A carga elétrica seria dispersa em direção ao solo acima. Quando entrasse em contato com o ar da superfície, ionizaria e formaria bolsões de ar brilhante que iluminariam o céu acima de Sakara. Para nós que abriríamos as caixas negras milênios depois, nada restaria. E se restasse algo, seria apenas algum resíduo não consumido na fermentação, talvez alguns fragmentos de ossos. Pessoalmente, acho essa teoria bastante válida, pois não só explica a forma como tudo foi encontrado, mas também justificaria a quantidade de trabalho e recursos que os egípcios tiveram que dispor para preparar as câmaras e as caixas negras de granito. Por enquanto, mesmo que possamos supor o propósito desses achados, nada foi encontrado que possa sugerir como foram feitos. Esperamos que um dia possamos compreender a tecnologia dessa fascinante antiga civilização. E você, o que acha das caixas negras de Serápio? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Abraços, tchau!